Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos à primeira aula do módulo de desenvolvimento na plataforma Android, tá? Meu nome é professor Moisés Carvalho, alguns de vocês me conhecem, outros talvez não me conheçam. Eu sou professor do Instituto de Computação, dou aula no DevTitans desde, acho que das primeiras versões do DevTitans, só dei uma pausa na época que meu filho estava bem bebezinho. Mas tô junto com o professor Horácio, com o Matheus aqui, né, com a equipe de professores dentro do DevTitans. Eu já fui coordenador do curso de engenharia de software, do curso de sistema de informação. Eu gosto muito da área de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento embarcado. Foi uma área que eu trabalhei muito quando eu estava trabalhando no Instituto Nokia de Tecnologia. Agora já mudou e tal. Mas eu trabalhei numa época muito legal lá, porque a gente estava migrando coisas e tal. E eu também fui desenvolvedor muito de sistema operacional. Eu trabalhava muito na época da faculdade, no meu primeiro emprego, como desenvolvedor de Linux e Unix e tal. Mexia muito realmente com o sistema operacional. Então eu tenho muita coisa para falar com vocês aí durante o curso. E, obviamente, eu gosto muito de desenvolver orientado a objeto. Isso é um tema que... Então, assim, esse nosso módulo aqui, ele envolve vários skills aí que a gente vai começar a desenvolver aqui e vai comentar aqui com vocês durante a aula, tá? Então, esse aqui é o Moodle de vocês, que vocês já devem ter ambientados e tal. Nós vamos ter... as aulas vão estar nesses slides aqui, que vocês vão estar conhecendo. As 6 primeiras aulas a gente fala muito de Java, tá? Muito de Java, tal, alguma coisa, porque a gente vai já entender que o Java e o Android tem uma ligação muito forte, tá? Principalmente a ligação com a máquina virtual Java, tá? E as últimas aulas, as últimas aulinhas são sobre o Android em si, tá? Lembrando, a ideia do curso não é ensinar vocês a fazer app. Ah, vocês vão ser desenvolvedor de app. Não é isso, porque esse não é o objetivo do DevTitans, tá? Mas é que vocês vão ter que aprender a fazer alguma coisa básica de app para poder expor as features que vocês vão implementar naquilo que vocês vão realmente fazer no curso. Vocês vão mexer coisa no sistema operacional, vão mexer coisa com dispositivo e tal. E obviamente vocês vão precisar de uma aplicação simples para poder demonstrar essas features, essas funcionalidades. Então, por essa razão, a gente ensina vocês muito sobre a plataforma, muito sobre a linguagem, porque por baixo ainda é Java. Então, assim, por baixo, na verdade, é C++ e Java. Então, só que vocês têm que entender como é que o Dev em cima vai fazer uso disso. Então, a gente vai ver um pouquinho de Java e de Kotlin em cima da parte do desenvolvimento Android, tá? Mas não é o foco. Mas o que eu quero que vocês assim, tenham acesso aqui na parte de conteúdo para vocês, tá? Lembrando, as aulas remotas sempre que acontecerem vão ser aqui nesse link que vocês receberam aqui, nunca vai mudar, vai ser sempre esse linkzinho aí e tal. E vocês têm esse doc aqui, ó, que eu deixei aberto, que é onde eu vou adicionar a aula de hoje aqui, por acaso. Tem quase todas as aulas aqui. As aulas gravadas de 2025 é que assim, na verdade a aula 1 desse módulo aqui vai ficar colocada bem aqui, ó, tá? Isso aqui são as aulas que acontecem remota que eu consigo gravar. Então toda vez que tiver uma aula remota, principalmente aqui na minha casa, onde eu tenho um setup aqui de gravação bem legal, aí eu gravo aqui para vocês e deixo aqui, tá? Então assim, sempre que eu for conseguindo colocar uma aula de estúdio, eu gravo aqui e ponho disponível para vocês, tá? Essas aulas que estão aqui são de uma reencarnação antiga do DevTitans, tá? Aqui realmente eu focava muito no Android. Já era só um pouquinho assim, era muito no Android mesmo. Então, e uma coisa interessante, boa parte daquilo que fazia antigamente mudou um pouco hoje. Mas vocês ainda conseguem fazer apps dessa forma, porque muito app ainda funciona da mesma forma. Tem app legado e tal. Então, quem quiser aprender um pouquinho ainda sobre alguma coisa antiga, ainda pode entrar aqui e ver o que é possível aproveitar, tá? Tá sempre aberto para vocês. Use sempre que vocês quiserem, tá? A ideia é deixar as aulas disponíveis para vocês sempre que vocês quiserem acessar, tirar uma dúvida, ver o conteúdo de novo, aquilo que eu comentei mais cedo, tá? Eu deixei aqui dois links de GitHub que são aplicações que a gente usa como exemplo para vocês usarem na base das aplicações que vocês vão fazer no hands-on de vocês aí, junto com o Matheus, tá legal?
Tem muita coisa bacana e a gente vai comentar aqui durante a aula, mas vamos começar, tá? Então, vamos falar sobre isso. Qual é o objetivo da disciplina, tá? O objetivo é que vocês saibam fazer desenvolvimento de um aplicativo básico utilizando Android. Só que o Android ele tem uma curva de aprendizado que ninguém vai dizer para você, já ela é pequena, né? Ela tem uma curva de aprendizado assim considerada, tá? Mas assim a gente consegue fazer coisas simples de maneira bem rápida nele, tá? Se você saber se mexer, andar nele, você consegue fazer rápido. E uma coisa importante é que a gente tem hoje 2 caminhos de como fazer aplicações nele. A aplicação tradicional usando Java e a aplicação que a gente assim recente, que é dos últimos 3 anos, usando o Kotlin, tá? Então a gente vai ver um pouquinho das duas, tá? Vocês vão ver um pouquinho como é que a gente faz da forma antiga, um pouquinho como faz da forma nova, tá? E assim, o que é bem engraçado, dá pra fazer uma coisa que é uma mistura dos dois, tá? Dá pra fazer com Kotlin e com Java dentro, dá pra fazer com Java com Kotlin dentro, porque no final acontece uma transformação do código que permite que a gente faça tudo isso de uma vez só. Fala, Carlos. E o Flutter, professor? Flutter, a gente não mexe aqui no Flutter ainda, cara, porque o objetivo, como eu falei, não é fazer app. O objetivo nem é ensinar a fazer app, não, entendeu? O Não, objetivo mas, é vocês aprenderem a se virar um pouquinho para poder fazer as aplicações que vocês vão utilizar mais tarde no DevTitles, que é, vocês não, vão aprender a mexer num sensor, não sei o quê, porque esse é o objetivo. O objetivo não, não é desenvolver eu, web ou desenvolver não, aplicação. não, eu entendi, mas daria para linkar o desenvolvido com Flutter no nosso objetivo? É porque assim, o objetivo de você já é fazer uma aplicação que vai mexer no dispositivo. Vocês vão gastar muito mais tempo programando baixo nível, entendeu? O Flutter é uma coisa de usuário. Quer dizer, assim, dentro do nosso ponto de vista aqui, o usuário é o desenvolvedor de app. Então, o nosso foco não é o usuário, é o desenvolvedor da infraestrutura. O foco de vocês é desenvolver infraestrutura embarcada. O Flutter não tem esse objetivo, entendeu? Porque você não mexe no ASP no Flutter. Você mexe na aplicação. Então, assim, é possível utilizar? Mas a ideia é que vocês aprendam a fazer o básico no Android para poder usar ele, entendeu? Então, vocês entenderem as ligações dele com o sistema operacional, dele com os módulos e tal. Então, esse aqui é o ponto todo. E apresentar para vocês o Android Studio, tá? Certo. Que ele é uma ferramenta poderosíssima de desenvolvimento dentro da plataforma. Eu acho que vocês aprenderem um pouco como se navegar dentro do Android Studio, cara, já vai valer muito. Vocês vão ver como é que é muito legal, tá? Principalmente a capacidade do Android Studio de emular um celular real e as coisas que ele consegue fazer. É fantástico, tá? Mas assim, o Flutter como desenvolvedor, eu sou desenvolvedor web, eu quero aproveitar a coisa. Com certeza, para o nosso usuário, que é o desenvolvedor, a gente criar APIs para o cara poder acessar no Flutter, usar é fantástico, tá? Mas não é ainda o foco do DevTitans, entendeu? Dentro desse módulo aqui, especificamente, tá? Então, quais os objetivos específicos do módulo, então? É relembrar vocês a orientação a objeto, por quê? Orientação a objeto, cara, tem uma mística em volta dela, porque muita gente desenvolve em linguagens orientadas a objeto, mas não sabe desenvolver orientado a objeto. Então, assim, a ideia que eu vou ensinar para vocês aqui bons conceitos de orientação a objeto, o que se explica, o que seria orientação a objeto pura, tudo direitinho, e falar como é que você faz na forma prática, tá? Por quê? Tem lugares que é importante desenvolver bem direitinho. Tem lugares que é importante você, eventualmente, saber quando você vai sair da zona de conforto ou da zona segura para fazer uma coisa importante, tá? Então a gente vai ver como a linguagem Java funciona, porque a linguagem Java é considerada uma das melhores linguagens para programar orientado a objeto, e por acaso ela é a linguagem qual boa parte das coisas do Android funciona, tá? O Android é uma super máquina Java, tá? É uma máquina Java muito poderosa, tá? A gente vai ver como é que o Android Studio funciona, como é que instala componentes, como é que a gente vai criar essa parte de criar o dispositivo virtual. Vai ter uma aula que eu passo boa parte do tempo falando sobre ele, explicando os conceitos, como é que a gente cria, como é que acessa os dispositivos, como é que são os sensores, é um negócio bem legal. Mas eu vou no nível de detalhe que é necessário pro curso, tá? Sem querer zoar, cara, mas daria pra fazer um curso gigante de Android Studio. Tipo, tudo que vocês vê assim, esses meses todos no Android Studio,
Daria pra fazer só isso, só desenvolvimento de app. Porque tem muitos conceitos de mapa, tem a parte de sensores, tem a parte de telefonia e tal. É enorme, tá? A gente vai dar uma pincelada em cada um deles para vocês saberem onde que ir e depois aprofundarem, tá? Como é que a gente cria a parte gráfica, desenvolver aplicativo usando banco de dados local. Eu até vou botar desafios para vocês coletarem coisas da internet e tal, que é bem bacana que a gente tentar fazer isso, tá? Então, no nivelamento de Java, para vocês sacarem o que está acontecendo, a gente vai falar sobre orientação a objeto, tipo de dados, a parte de pacote, herança, polimorfismo, interfaces e tratamento de exceções, que é uma coisa que a gente vai usar muito durante o desenvolvimento para poder estar fazendo debug, entender se a gente está desenvolvendo as coisas corretas e se a gente está achando aquilo que a gente precisa quando a gente está procurando algum erro. Opa! E na parte de desenvolvimento de Android, a gente vai falar da plataforma de desenvolvimento, a configuração do Android Studio, andar por ele e tal. Falar sobre o AVD, a interface, Intents e Activity, como é que é a parte básica de criar uma aplicação dentro do Android Studio e de banco de dados. A gente tem a aula de hoje remota, a aula de terça remota, aí quinta-feira, aula normal, sábado volta a ser remoto, porque os sábados são remotos por natureza, aí dia 12 e dia 4, terça e quinta, aula normal, sábado, dia 6, vai ter a aulinha de vocês, tá? Aí quinta-feira, ou terça-feira da outra semana, a última aula do módulo, que a gente fecha a parte de banco de dados e tal. E aí vocês começam uma atividade hands-on com o Matheus, que é desenvolver uma aplicaçãozinha simples dentro do objetivo que ele já... Porque assim, o Matheus ele monta pequenos hands-ons dentro de cada módulo, já para adiantar coisas que vocês vão usar no hands-on final. Então vocês vão já... O Matheus é que vai assumir aí a atividade a partir do dia 9. Mas no dia 9 a aula é comigo ainda. Depois eu vou atualizar ali para... Atualizar ali agora não, eu atualizei agora. Não, vamos deixar para depois, professor. Faça agora, pronto. Tá aí. Atualizado em tempo real. Tem o Moodle aqui, tá sempre disponível para vocês as coisas. Lembre sempre, a gente tem muita referência da linguagem Java, tá? O pessoal fala muito de Java, tal, sei que uma coisa que eu vou avisar para vocês, galera, Java continua sendo atualizado até hoje, toda vez está saindo coisa nova de Java, tá? Obviamente, o Java 8, cara, ele é um marco, tá? Mas ele já tem 10 anos, cara. Então, assim, tem muita coisa nova que saiu do Java. Se eu for contar pra vocês que o Java hoje já tá ficando muito próximo do Kotlin, a galera se assusta. Ah, não, cara, mas faz parte das linguagens. Como a linguagem Java evolui, tá? Mas assim, Java obviamente tem a definição da Oracle, mas a gente usa normalmente Java, a máquina virtual Java aberta, tá? Então, não fiquem tão pilhados com isso não. Uma coisa que eu gosto de dizer pra vocês, assim, quem quer saber sobre como é que tá Java, tal, não sei o que, cara, tem um livro que eu gosto de recomendar, quem conseguir encontrar, é da Manning. Então, essa editora aqui, cara, não sei se vocês conhecem, é uma ótima editora da área técnica de computação e tal. E, cara, tem um livro aqui de Java. Vou falar pra vocês, na época que eu trabalhava como dev mesmo, assim, como arquiteto, sistema e tal, eu comprava muito livro desse cara aqui, porque ela me mantinha muito atualizado sobre as coisas que estavam rolando, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui de novo. Aqui. Tá aqui. Esse livro aqui, né? Well-Grounded Java Developer. Tá muito atualizado para as últimas versões do Java, tá? E eu acho legal isso aqui, cara, para quem quer aprender a se desenvolver melhor, né? Entender como é que funciona a Java Virtual Machine, tá? Porque, não sei se vocês sabem, mas esse aqui é o ponto todo dela. O Kotlin roda na Java Virtual Machine, o Java roda na Virtual Machine e tem outras linguagens que rodam na Java Virtual Machine, que a gente nem conhece muito não, mas são linguagens funcionais, tal. Então, ela é uma máquina, uma arquitetura de máquina separada que tem muitas coisas que estão rodando nela. Então, aqui eu acho bacana a gente entender como o Java está funcionando, o que está rolando atualmente e tal. Então, se você vai entrar na área realmente de desenvolvimento do Android e tal, aí, pô, cara, eu diria para você que se munir desse conhecimento aqui
é um avanço. Eu digo assim, quando você vai se desenvolver numa área, cara, entra de cabeça, entende a linguagem, entende as coisas. Tipo, você tem que saber C++. É uma coisa que. E isso aparece no Dev Titans, tá? Então o pessoal fala, pô, quem que desenvolve C++ em pleno 2025? Desenvolvedor Android, cara. O cara tem que desenvolver lá por baixo é Java e C++. Então, por isso que é importante vocês entrarem de cabeça Na nas verdade, áreas. linka, né, professor? Hã? Linka C++ com Java, já vi isso aí quando eu trabalhei, porque desenvolvimento E isso, e né, vocês vão ver por que isso acontece, porque o Java, em tese, muitas das coisas que são feitas aqui são feitas em biblioteca C++. Então, vocês vão ver que eles têm uma ligação muito profunda entre eles, porque a máquina virtual Java foi feita em C++. Então, isso que eu acho que vocês entenderem como é a ligação. E quando falar da história do Java, vocês vão entender que o Android, em tese, é o sonho que o Java pensou em ser. Lá em 1995 e tal. Eu posso falar isso com muita propriedade, porque é o seguinte: o que pra vocês é história, pra mim foi o que eu vivi, cara. É porque eu tenho quase 50 anos, então assim, eu vivi tudo isso que eu vou falar pra vocês aqui na história, eu vivi na parte do Java. Então assim, isso aqui eu passei por esse processo todo. Eu aprendi a programar em Java em 1997, cara. Eu dava curso de Java, como eu participava do centro acadêmico, quando eu era do antigo curso de processamento de dados. O que hoje seria o curso de ciência da computação aqui no ICOMP, era o curso de processamento de dados entre 1995 e 1999, que é a época que eu fui aluno do ICOMP de graduação. Bem, pessoal, vamos falar então de programação orientada a objeto. Essa garota desconhecida, essa garota que todo mundo fala, tal. Que história é essa, professor? Vamos falar dela, cara. Vamos falar dela. É o seguinte, pessoal. Programar, a gente está muito acostumado a programar com linguagem de programação, né? Vou programar em C, programar em Java, programar em Python, programar em JavaScript, TypeScript e tal. E uma coisa que a gente consegue pensar é o seguinte: pô, eu tô mudando de linguagem, eu tenho que alterar minhas palavras-chave, eu vou ter que alterar a forma, às vezes, que eu declaro algumas variáveis, alguns comandos vão mudar, a forma de organizar o código sofre leves modificações. Mas programar numa linguagem diferente tem uma coisa que a gente tem que mudar, que essa a gente não fala muito. É a forma de pensar. Como assim forma de pensar, professor? É porque assim, programar envolve a gente entender o que a gente chama de paradigma de programação, tá? E esse negócio aqui de mudança de foco de programação procedural para programação orientada a objeto, ele exige uma forma diferente de pensar. Como assim, professor? Eu sempre gosto de fazer analogias do tipo: você fazer a mesma coisa, assim, tipo, dá um exemplo de uma ação que a gente eventualmente faz no dia a dia, mas mudar a forma de pensar em relação a ela. O exemplo mais cabocão que eu posso pensar é o seguinte: imagina que você vai vender uma coisa para alguém, tipo no LX, tá? Fez um anúncio lá e vendeu, tá? Aí você tem duas formas de pensar em relação a essa forma de pensar. Como assim? Tipo, você pode pensar o seguinte: cara, essa pessoa aí, pra quem eu vou vender. Oi, William, posso ajudar? Hã? Ah, tá. É, duas formas de pensar. Primeira coisa, assim, pô, a pessoa que entrou em contato comigo, cara, é um amigo meu, cara, que eu, pô, trabalho com ele, não sei o que, tal, confio nele, é amigo da minha família, papapá. E ele quer comprar aquele negócio de mim. Aí tu toma uma atitude assim, pô, vou vender relaxado, otimista. Pô, não. Ele quer testar o negócio. Não, pega aí, testa aí, cara. Se quiser comprar, compra. Aí tu entrega na mão do cara, deixa lá, passa uma semana e tal. Aí ele. E tu tranquilo, tu fala assim. Aí ele fala: não, cara, gostei, vou comprar de ti. Aí te faz o Pix. Ou então fala: pô, cara, não deu certo aquela parada lá e te devolve o negócio todo direitinho, todo arrumadinho, do jeito que você entregou pra ele. Tu ficou relaxado, cara. Por quê? Você conhecia a pessoa. A tua forma de tratar aquela venda, aquele negócio, foi de um jeito. Agora, mesma situação, tu vai vender a mesma coisa tal, e supondo que é um equipamento caro, vamos supor. Agora você vai vender pra uma pessoa que tu não conhece. Ou então, assim, uma pessoa que tu não sabe de onde veio, nunca viu, pá. Cara, tu não vai fazer o que tu fizeste.
Tipo, a pessoa chegou, pô, posso testar? Posso ficar com ele uma semana? Tu entrega, não sabe quem é, não sei o quê. Não, tu não faz isso. Falou, cara, desse jeito aqui, tu vai se encontrar com a pessoa, tu vai tomar cuidado, tu vai tomar um monte de salvaguardas, vou pensar assim, tem que testar na tua frente, tu vai olhar, tal, vai fechar o negócio ou não. Então, a outra pessoa também vai fazer a mesma coisa. Então, quando vocês não se conhecem, aquela mesma situação acontece, desenrola de uma forma diferente. Você tem uma forma de agir quando você conhece, está otimista em relação à pessoa, e tem uma outra forma de agir quando você não conhece, não confia, você não sabe se a pessoa pode te dar um pino, alguma coisa do tipo. Então, assim, a venda não mudou. A forma de pensar e agir sobre ela mudou. O que mudou? É que tu achou que, pô, eu poderia ter sido desconfiado, fazer a mesma coisa que eu fiz com uma pessoa estranha, com uma pessoa que eu conheço, que confio, que é meu amigo e tal, não sei o quê. Poderia, entendeu? Aquilo poderia te atrapalhar no negócio? Poderia, entendeu? Mas eu poderia ter usado. Eu poderia ter sido otimista com a pessoa que eu nunca vi na vida, não sei o que, tal. Poderia. Isso poderia te atrapalhar? Poderia. Então, usar a forma errada de pensar em determinados contextos pode te atrapalhar muito, entendeu? No primeiro contexto, ser altamente restritivo numa situação que você não teria necessidade por causa da confiança, do conforto, te atrapalharia. Porque você poderia vender, fazer um negócio com mais tranquilidade, com paz de espírito. Segundo, você ser altamente otimista, altamente ingênuo com uma pessoa que você nunca viu na vida, que você não sabe o que é, você pode dar um pino, alguma coisa do tipo assim e tal. Cara, aquilo ali poderia te atrapalhar, porque você poderia perder o produto, a pessoa pode sumir, não sei o que, tu não sabe. Então, às vezes, a forma que a gente pensa um certo negócio faz a gente agir de formas que atrapalham ou ajudam a gente. Paradigma de programação é igualzinho. Significa, tem paradigmas que em certas situações eles ajudam a gente a programar melhor. E esse mesmo paradigma em outra situação poderia te atrapalhar. Então, os paradigmas de programação eles ajudam a gente a programar melhor dependendo do tipo de problema que a gente quer resolver. Então, dependendo da situação que a gente está vivendo, a gente escolhe o paradigma de programação. Aqui a ideia não é ensinar vocês a escolher qual paradigma de programação é melhor para certa situação. É explicar para vocês por que existe paradigma de programação diferente e por que a orientação a objeto é um paradigma que exige mudar a cabeça em relação ao paradigma procedural. Tá? Por quê? O paradigma procedural ele lida com a forma de processar dado e a forma de a gente ver o problema que a gente está trabalhando de uma forma. A programação orientada a objeto é de outra. Tá? Principalmente porque a orientação a objeto trata com um conceito partindo do ponto de vista do mundo real. Tá? Então, assim, qual o ponto todo? No mundo procedural, a gente aprende a programar de um jeito e encaixa o mundo nesse jeito. No ponto de vista orientado a objeto, a ideia é mais ou menos o seguinte: a gente vê o mundo real e vai tentar aproximar o nosso código do mundo real. E isso parte de um princípio chamado objeto. Tá? Então, no mundo real é composto por coisas físicas. Aí você vê, você tem um relógio, você tem uma lente, você tem um fone de ouvido, você tem um controle. São coisas no mundo real. Tá? Aí o que você consegue entender? Que quando você tem coisas que são parecidas, por exemplo, chega assim e tu vê, pô, por acaso, tô com dois. Pô, você tem dois rolos de fita isolante. Tu pensa assim, cara, esses caras aqui parecem ser parecidos, né, cara? Eu puxo, eles colam de um lado, tem uma cor, eles estão enfiados em rolo e tal. Quando tu vê que duas coisas são muito parecidas, elas têm propriedades muito similares, você diz assim, cara, essas coisas aqui são do mesmo tipo, entendeu? Aí em orientação a objeto eles chamam isso de classe, entendeu? Coisas que são muito parecidas em propriedades e em comportamentos, tá? Então, a maior parte dos objetos pertence a uma classe. É raro, mas a gente tem objetos únicos, claro. Mas a maior parte dos objetos pertencem a classes, tá? Então, a maçã que você comeu no café é objeto da classe maçã, o carro que você andou hoje é da classe dos carros. No mundo, a gente primeiro vê os objetos. Depois que a gente começa a entender, se você pegar uma criança, você vê muito isso acontecendo quando ela se desenvolvendo. Ela vê as coisas de forma única. Depois que ela consegue ver duas coisas, é que ela consegue associar um conceito abstrato, porque classe não existe, de que existe algo que une aqueles objetos. Tipo, carrinho.
Ela entende o que é um... Ah, esse aqui é um carro tal, tal. Esse aqui é um carro vermelhinho, porque esse aqui é um carro... Ah, mas então são carrinhos. Ele começa a criar esse conceito abstrato, tá? Então a gente consegue entender que os objetos no mundo real, eles têm coisas em comum e coisas diferentes, tá? Essas coisas a gente separa em dois tipos de propriedades. São as propriedades estáticas, que eu gosto de falar, né? Que são os atributos, tá? Tamanho, cor, forma, peso. E tem as propriedades dinâmicas, ou os comportamentos que a gente vai te falar. Aquilo que ele faz ou aquilo com a forma como a gente consegue interagir com aquela coisa, tá? Então, do ponto de vista da orientação a objeto, o mundo é isso. E a ideia a gente é trazer isso para o código, tá? A gente tem as coisas no mundo real, a gente percebe quais são as coisas que elas têm em comum e a gente cria esse conceito aqui, ó, ao observar o mundo real. Que carros tem ano, modelo, placa e cor, e que ele tem comportamento, acelerar, frear, buzinar, porque a gente vê cada um deles com esse mesmo comportamento. Então é sempre lembrar, no mundo de verdade a gente vê os objetos, as coisas, a gente vê coisas que têm comportamentos e propriedades parecidas ou similares ou às vezes iguais, tá? E a gente cria um conceito chamado classe, um conceito abstrato que é quais são as coisas que eu vi em comum naqueles objetos, tá? Se vocês olharem, a biologia já faz isso, olha, há um tempão, cara. O que é que eles fazem? Eles organizam os animais, organizam os seres vivos em coisas que eles têm em comum e vai criando, ó, uma hierarquia gigante, tá? De classes, tá? Tanto que eles vão voltando. Ah, pô, todo mundo que tem coluna vertebral é a propriedade da coluna. Ah, todo mundo que tem não sei o que. Aí vai. Todo mundo que tem pena, todo mundo que tem sangue quente. Vai rolando. O pessoal de biologia faz isso nos animais, nas plantas, não sei o que. Aí vai. Então, esse ponto de vista da orientação a objeto tenta captar isso e trazer isso para o código. Por quê? Nós humanos, a forma como nós somos educados durante a nossa vida, a gente é educado a ver o mundo orientado a objeto. Querendo ou não, a gente vê o mundo orientado a objeto. É a forma como a gente lida, os nossos sentidos lidam com o mundo de objetos. Tá? E a gente acessa eles pelas suas propriedades e pelos seus comportamentos. É assim como nós vemos as coisas. E o que o pessoal que criou esse paradigma pensou? É muito mais natural, é muito mais fácil lidar com uma coisa que está próximo dos nossos sentidos, ou com a forma como a gente instintivamente lida com as coisas. Então, daí que nasceu a ideia desse paradigma, tá? Então, na programação orientada a objeto, a gente tem essa entidade de objeto que combina esses atributos e esse comportamento, tá? De modo a assimilar as coisas lá dentro, tá? Aí uma coisa que é uma coisa, assim, eu diria uma coisa interessantíssima dentro do mundo orientado a objeto é que é assim, a gente estrutura os nossos sistemas baseado nos objetos que a gente vai manipular, tá? Então, a gente pensa, pô, eu queria um certo objeto no meu sistema. Então, a gente vai orientar o nosso desenvolvimento a criar objetos que vão similar ou emular coisas que a gente faria se esse objeto estivesse no mundo real. Programa orientado a objeto é isso. De verdade, galera. Entendeu? É uma coisa muito orgânica, eu gosto de falar. Só que aí tem a parte da tradução para a linguagem e para o pensamento computacional. Tipo, na linguagem C, a gente cria um struct. C não é uma linguagem orientada a objeto. E isso é uma coisa bem engraçada. Você consegue programar orientado a objeto numa linguagem que não é orientada a objeto. Por quê? É um paradigma, é uma forma de pensar, tá? Não é uma instrução específica, tá? Mas existem linguagens de programação que dão suporte mais facilitado ao pensamento orientado a objeto. Da mesma forma que você consegue programar completamente procedimental ou procedural numa linguagem orientada a objeto. Tipo, eu conheço muita gente que programa na linguagem Java, mas não programa orientado a objeto. Programa tudo estático, como se fosse C, entendeu? E conheço pessoas que acham mais fácil organizar o código orientado a objeto e criam structs, não sei o que, como se estivesse programando orientado a objeto na linguagem C ou na linguagem Go, por exemplo. Tá? Então, isso é uma coisa interessante, é a forma de pensar. A linguagem ela não te impede de fazer muita coisa, mas tem linguagem que te ajuda. É tipo, C++, Java, ajuda a programar orientado a objeto, entendeu? C ajuda você a Pascal, ajuda você a programar procedural.
Porque elas foram pensadas em ferramentas com esse objetivo. Tá? Quem quiser aprender mais sobre a orientação a objeto, tem livros como Princípio de Análise com Sistemas com ML que você aprende a entender como ver, como passar isso. Porque essa tradução do mundo para a computação, obviamente, tem seus desafios. Não é uma coisa que a gente fala, do nada, tal, não sei o quê. Então a gente sempre leia livros sobre isso. Tem muita coisa sobre o assunto e tal. E é importante a gente tá ligado. No que a gente vai fazer, envolve esse conceito? Cara, então eu deveria... Por quê? Lembrando, vocês estão programando num mundo onde vocês não vão pegar as coisas mais do zero. Vocês vão pegar um mundo onde as coisas estão andando dentro de certos paradigmas. Então, assim, eu vou comentar isso em algum momento aqui no código. No código não, durante o curso. A plataforma onde o Android foi construído é orientada a objeto. O que significa? Os desenvolvedores da plataforma esperam que quem vai fazer coisas com ela saiba programar orientado a objeto. Entendeu? Porque você vai programar muito melhor usando as coisas que estão lá. Porque as ferramentas que estão lá são orientadas a objeto. Então, quem vai entrar no mundo de desenvolvimento orientado a objeto dentro de uma plataforma embarcada como Android, tem que estar bem à vontade com esses conceitos. E aí eu vou lançar a primeira pergunta aqui para vocês. Galera, eu vou fazer várias perguntas, vou tentar ver assim como é que está o nível da turma. Vamos lá nessa parte. Quem aqui nunca programou em Java na vida? Assim, cara, professor Java, eu evitei, cara. O que? Recomendação médica, eu nunca programei em Java. Levanta a mão. Todo mundo já programou em Java? Ótimo. Professor, eu programo Java, mas eu não trabalho com ela. Eu programei Java, fiz um trabalhinho aqui de faculdade, não sei o que, fiz uma coisinha aqui e tal, mas não é uma coisa que eu trabalho, eu vivo de programar com Java. Levanta a mão agora. Deixa eu ver como é que tá a fila aqui. Ó, temos 14, quase. Qual que é a pergunta, professor? Quem é que já programou em Java, mas não vive, assim, eu não vivo eu não sou desenvolvedor Java, eu não programo com a linguagem Java no meu dia para viver. Tipo assim, eu sei programar, fiz um trabalhinho ali, fiz um trabalho da faculdade, fiz uma coisinha ali e tal, mas não é uma coisa que eu trabalho com ela no meu dia a dia na minha vida. Entendeu? Ó, já chegamos em 17, tem mais da metade aqui das pessoas estão nesse nível com Java, tá? Aí outro extremo, quem trabalha com Java todo dia, assim, tipo, professor, é minha vida, cara. Eu trabalho com isso todo meu dia. Pode levantar a mão agora. 5 pessoas. 5 pessoas. O cara vive do Java. O Java é a vida dele. Ele é maravilhoso. Mais da metade da galera trabalhou em Java ali e tal. Porra, professor, é pelo dinheiro. Tá? Tudo bem, quem sou eu pra julgar, né? É pelo dinheiro, tá? Trabalhou com Java e tal. Ninguém nunca trabalhou. Então, eu tô imaginando que quem tá no intermediário trabalha às vezes, mexe com alguma coisinha ali e tal, mas não é uma coisa que faz todo dia, tá? Mas também não depende do Java para pagar os boletos, tá legal? Agora, dessa galera toda aí, pessoal, quem de vocês programa realmente orientado a objeto com Java? Levanta a mão. Eu programo Java orientado a objeto mesmo, eu sou um maníaco por orientação a objeto no Java. Ó. Dessa galera, pouca gente programa orientado a objeto. Tem razões para isso? Tem. E eu sei por quê, tá? Porque, programação orientada a objeto não é muito simples. 2, apesar de a gente ter cursos de computação e a gente está em 2025, vocês não lidam com orientação a objeto no dia a dia num curso de computação. Então as pessoas, como não lidam com... Tipo, quando você aprende a programar, dificilmente vocês aprendem a programar orientado a objeto. Vocês não fazem estrutura de dados 1 orientado a objeto. Vocês não fazem estrutura de dados 2 orientado a objeto. Duvido que vocês façam PA orientado a objeto. Duvido que vocês façam sistema operacional em linguagem orientada a objeto. Duvido que vocês façam segurança orientada a objeto. Cara, difícil. Banco de dados, eu programei tudo orientado a objeto, entendeu? Cadê aqui? Mas tem uma... Olha aí, cara. Já sim. Isso aí, na verdade, eu até passei pra galera num dos meus cursos do Web Academy para usar o Mermaid. É muito legal, cara. E aí o ponto. Muito obrigado, viu?
Gabriel. Então, voltando. Isso aí, por que é um negócio desse importante? Porque quando você lida pouco com o negócio, você trata pouco com aquele paradigma, a tendência é você não usá-lo. Porque a gente tem a tendência de ficar na nossa zona de conforto. O que significa? Você usa aquilo que você está mais frequentemente capaz de usar. E aquilo que você usa pouco, você passa a usar menos. É uma coisa humana. A gente fica na nossa zona de conforto. Porque programar orientado a objeto dá mais trabalho. É ponto. Dá mais trabalho. O código fica maior. Entendeu? É normal. Por quê? O objetivo dela não é isso. O objetivo dela é outro. Porque assim, quando a gente pensa em fazer um código casinha de cachorro, que eu chamo assim, fazer um projetinho pequenininho. Orientado a objeto vai criar um monte de coisa que, porra, tô vendo assim, tudo isso pra fazer uma coisa pequena? Entendeu? Mas quando você vai fazer um negócio gigantesco, um transatlântico, um arranha-céu, você não pode programar igual você programa uma casinha de cachorro, tá? E esse aqui é a parada. Eu acho que é uma coisa que falha, às vezes, durante a educação do pessoal em cursos de computação atualmente, os professores são mais antigos, não aprenderam a programar orientado a objeto, eles não ensinam isso para os alunos. Que a única forma de você fazer sistemas realmente expansíveis, fáceis de manter, que você troca as coisas com facilidade, fáceis de você fazer manutenção, identificar erro, é orientado a objeto. Fazer com o sistema de qualquer outro jeito é um pesadelo. Tá? E assim, as pessoas, como não sabem programar orientado a objeto, criam uma estrutura que é difícil de manter, é difícil de fazer manutenção, difícil de fazer extensões e dentro de um sistema orientado a objeto. O cara programa tudo com variável estática, com método estático, e não sabe por que existe por que existe estrutura estática dentro de uma linguagem orientada a objeto. Não é para o cara programar procedimental ou procedural dentro. Não é para isso que ela existe, não existe para outra razão. E a gente vai ver isso um pouquinho no curso, tá? Usar padrão de projeto, que é uma coisa que eu vou comentar com vocês aqui, cara, é uma finesse, entendeu? Por quê? Uma coisa que deveria ser comum, todo mundo, aprender tipo, vocês vão aprender a programar aqui, com Java. Aí vocês vão fazer um comportamento diferente para sensor. Você usar um padrão estratégia, usar um padrão observer para evitar pooling. Cara, implementar o padrão observer de forma adequada, que é uma coisa que dá para fazer no Android, que é meio difícil de fazer programação web por causa de WebSocket. Cara, o Android permite você programar de uma forma elegante pra caramba, cara. Muito, tá? Mas muita gente escolhe não fazer isso de forma até sem saber, porque não sabe programar, não se forçou a programar. E ainda tem a parada das hypes, cara. As hypes, elas matam a galera, porque a galerinha, em vez de programar bacana, vai na hype, cara. Aí perde a parada. Então, as noções intuitivas que a orientação a objeto traz, elas se perdem muito pelo medo ou pelo conforto que o cara tem em não programar orientado a objeto. E é aqui que eu vou tentar assim, fazer vocês questionarem um pouco isso, tá? Porque orientação a objeto é a melhor forma que a gente tem de programar hoje atualmente, eu já digo isso já faz uns 40 anos já, que diminui esse gap semântico, entendeu? Entre o mundo real e o código. E cara, se funciona, o mundo real funciona, tá, o código vai funcionar. É questão de física, tá? O negócio tá rodando. Porque a intuição vai te ajudar muito, tá? A parte de conversa entre as pessoas é um negócio bem legal mesmo, tá? Então, o benefício que a gente tem um programa orientado a objeto é a melhoria da compreensão do problema. Você consegue até fazer diagramas e certas documentações que fica fácil de você conversar com o cliente usando ela, tá? Melhor interação entre o cliente, melhor interação do analista e o desenvolvedor, tá? Aumenta a consistência, usa uma representação única. Obviamente a UML, galera, hoje em dia ela não é usada da mesma forma como foi pensada. É tipo, se você vai no chão de fábrica, o chão de fábrica é zoeira, né? Quando você vai num quadro de uma equipe de desenvolvimento, a UML é usada assim, tal. A galera não usa todos os conceitos, todos os diagramas. Eu vou dizer para vocês, é raríssimo ver alguém usar um diagrama de colaboração, por exemplo, numa empresa. Um diagrama de sequência é mais comum por causa de algumas interações, de alguma coisa, mas assim, pouca gente fica à vontade. Tipo, a galera usa mais o diagrama de classe. Pouca gente usa diagrama de objeto, por exemplo, tá? Então, é por falta de costume de ter de não gosta, mas assim,
Qual é o problema todo? É que a galera fala, o cara prefere passar 6 horas lendo código do que 30 minutos lendo documentação. Sendo que aqueles 30 minutos te fariam entender 12 horas de código. Tá? Documentação bem feita, e quando você está acostumado a ler código, te ajuda a entender mais rápido. Ela economiza dinheiro. Tá? Assim, lembrando, projeto casinha de cachorro, coisinha pequenininha, tudo bem a gente fazer pouca documentação. É normal, é casinha de cachorro, tu olha, tá bom. Agora, quando você vai fazer um sistema gigantão, sei lá, com mais de 50 classes, entendeu? Sistema enorme, controla um monte de coisa. Cara, se alguém te pedir para entender o sistema abrindo código-fonte, esse cara, no mínimo, não tem noção de gasto, entendeu? Porque o que ele vai fazer? Ele vai desperdiçar o teu tempo, vai fazer desperdiçar o tempo da empresa, vai desperdiçar o tempo dos desenvolvedores, por quê? Você não vai minimamente entender as coisas, tá? Você vai demorar demais e ainda vai ter dúvida. Porque você talvez vai ver um código que tem um padrão de codificação um pouco diferente do teu olho, que está acostumado. Tá? Então, assim, acontece muito. E quando ele não é orientado a objeto, piorou, meu irmão. Piorou, entendeu? Então, por isso que a gente consegue entender muito mais. Quando você entende os blocos, consegue entender as abstrações, facilita a manutenção, melhora a legibilidade. E esse último caso aí, facilita a reutilização. A reutilização, ela não é só uma questão de economia de espaço de código, mas sim também uma economia de problema. Por quê? Quando você reutiliza código e tem um código errado, tu corrigir em um lugar, tu corrigir um monte de lugar. Então acho que é um outro ponto importante sobre falar sobre reutilização de código. Tá? Daí a gente tem esse monte de conceitos aqui. Classe, objeto, atributo, pacote, não sei o que. Esses caras aqui eles fazem parte do mindset orientado a objeto. A gente vai ver eles na prática usando a linguagem Java, mas uma coisa que é importante lembrar. Todas as linguagens orientadas a objeto têm pedaços desses conceitos aqui. Acho que o C++ é o que mais vai ter isso aqui tudo. Tá? Nem toda linguagem de programação que dá suporte orientado a objeto tem todos esses conceitos. Por exemplo, Python. Python dá suporte à orientação a objeto, mas ele não é uma linguagem 100%, porque ele não tem um monte dessas coisas aqui, entendeu? Mas você consegue programar bem orientado a objeto em Python? Consegue, porque é um princípio, não é? A linguagem ela não vai te impedir. Python ajuda muito, o programa ajuda, ela dá muito suporte orientado a objeto, apesar de a gente ver código de gente que não programa orientado a objeto em Python, entendeu? Ela deixa, problema nenhum. Mas quando o cara programa, cara, o código, ó, fica supimpa demais, tá? A gente vai ver na linguagem Java aqui por causa da forma como o Java funciona e da forma como o Android trabalha. É por isso que a gente vai ver o Java dessa forma. Então, vamos começar nossa introdução à linguagem Java, galera. Primeira coisa, Java é de uso geral, tipo, não é uma linguagem específica para... Não, é uma linguagem para fazer qualquer coisa. Ela é concorrente, baseada em classe e orientada a objeto. Então, legal. É criada para ser simples. Simples, né, galera? Comparado com o quê, professor? Comparado com comparado com, sei lá, com Assembly. Aí ela é simples pra caramba. Pô, professor, legal, né? Parecida com C e C++. Por quê? Porque essa que era a ideia na época que ela foi criada. Ela facilitar a migração do desenvolvedor C e C++ para ela, tá? Não é a ideia dela hoje, tá? Porque a gente tem TypeScript, JavaScript, tem Go, tem Haskell, tem um Rust, tem um monte, tá? Possui linguagem forte estática. Padrão. Por que isso aí? O que é uma tipagem forte, pessoal? As comparações das operações, elas são estritas aos tipos. Ela não é tipo JavaScript, que tu pode perguntar, essa string é igual a esse número? E ela fala, é. Em Java, a própria pergunta já seria obscena. O Java vai falar, meu irmão, tu não pode comparar esse tipo diferente. Entendeu? JavaScript nem permite. JavaScript, além de assim, ele ainda diz, olha, por acaso lá dentro tem até os mesmos valores. Se você usar o 3 iguais, os 2 iguais lá. Entendeu? Então, assim, isso é uma linguagem de tipo forte. O que é uma linguagem de tipo estático? Você tem que declarar o tipo da variável explicitamente ao utilizá-la. Entendeu? Obviamente, as últimas versões do Java já estão dando uma flexibilidade nisso aí. Ela é uma linguagem estática, tipo TypeScript. Java já está começando a ficar mais ou menos desse tipo aí. O que é?
ela retém o tipo da primeira associação e mantém até o final. Tipo, o TypeScript, se você coloca um valor numa variável, acabou, aquela variável vai ser daquele tipo até o final. Java tá mais ou menos ficando desse jeito já, tá? Mas o que eu gosto de falar para os alunos que eu ensino TypeScript. Cara, o que tu ganha sendo implícito? Nada, zero. Seja explícito. Declara a variável. Tu não ganha absolutamente nada, entendeu? Sendo implícito. Se quer ser implícito, programa JavaScript, cara. Lá é magia negra, a parada é louca, tal. Aí entra naquele mundo lá. Vai brincar no parquinho do TypeScript, da declaração? Seja explícito, cara. Joga na real. Ela vai entender, entendeu? É uma linguagem de alto nível, porque você não vai programar em baixo nível na linguagem da máquina virtual Java. Tem o gerenciador automático de memória. Ele é automático mesmo, galera. A gente mexe pouco com ele. Você pode eventualmente forçar ele a fazer algumas coisas, tá? Mas você, em tese, não toca nele, tá? É diferente de C, entendeu? C++, tal, que você tem que fazer alguma gestão da tua casa. Aqui não, é um robozinho que está limpando ali as coisas para você. E é compilada para bytecode, tá? Ela não executa na nossa máquina. Java já criou a ideia de sandbox lá há 30, 40 anos atrás, que é você roda numa máquina que roda na tua máquina. Então, não tem coisas que você possa fazer com o código Java que vai derrubar a tua máquina. Tu pode derrubar a máquina virtual Java. Pode ter um erro, um bug na máquina virtual Java que eventualmente faça a tua máquina real cair. Mas o código Java não é executado na máquina real. Não é como o C, que você está rodando na tua máquina de verdade, as coisas estão na mesma memória que o sistema operacional. Não. Está rodando na máquina virtual Java. Isso por si só traz vantagens e desvantagens. E hoje que é o objetivo da gente entender por que a gente usa uma máquina virtual Java. Vamos lá, vamos continuar. Então, Java tem um livro lá se você pegar os specs dele lá na Oracle, tá rodando lá direitinho e tal. A Oracle, cara, é uma daquelas grandes empresas onde a gente vê que tem mais advogado do que desenvolvedor já, cara, muito legal. Tá aqui a especificação da máquina virtual da Java, ó. Java, ó, 2025, cara, olha aí o que tá rolando. Construtores flexíveis, olha aí, cara, tem padrões de tipos primitivos, tem muita coisa rolando, cara. Preview feature, olha aí, tá rolando coisa pra caramba, galera. E Java tá toda hora evoluindo, é uma linguagem viva, tá? String template, cara, é uma coisa que eu só vi isso aqui em TypeScript, ó. 2024 apareceu string template já. Olha que bacana, entendeu? Então tá rolando, tá rolando, tá rolando. Java é uma linguagem viva, tá? O que eu gosto sempre de falar sobre código, tá? Se você tem um sistema, um produto que ninguém pede para mover, ninguém pede para corrigir bug, ninguém pede nova feature, ninguém pede nada, tá tudo estável, quebrou. Ninguém tá usando, zero. A natureza de software significa tá rodando. Então vai aparecer bug, vai aparecer gente pedindo coisa nova, vai aparecer gente pedindo para tirar a coisa, para alterar a coisa. A natureza do software está sendo modificado, tá? Então, se está sendo modificado, tem gente usando. Tá? Então, isso aqui sempre tem essa noção sobre software, tá? Terminei, não vou mexer mais. Esquece isso, brother, entendeu? Se quiser continuar ganhando dinheiro, torce pra galera continuar utilizando, tá? Então, isso aqui é para vocês verem como o Java, cara, continua evoluindo, tem coisa pra caramba acontecendo sobre ele. Não é uma coisa parada no tempo não, tá? Então, quem quiser, chega para dar uma olhada e ver o que está rolando aí, tá? Como eu falei para vocês, Java não é nenhuma linguagem compilada, nenhuma interpretada, ele é um intermediário, tá? Entendeu? É o código binário numa máquina que interpreta lá dentro do sistema operacional. Então, não é JavaScript, não é C++. É um intermediário entre esses dois aqui, tá? Python tá nesse esquema aqui também, tá? De alguma forma, entendeu? Mas assim, Python é uma linguagem interpretada, mas a máquina virtual Python, cara, ela já tá com umas coisas assim bem avançadas, cara. Depois que a galera do aprendizado de máquina IA começou a entrar, ó, o Python começou a se preocupar muito com performance, cara. Demais, cara. Então, assim, quem não é da stack do Python,
Dá uma lida, cara. Você vai ver que o Python começou a ficar neurótico com performance, da demanda que a gente está tendo hoje em dia em cima dele, tá? Então, o Java tem a compilação virtual, cara, compilado com código binário e a máquina virtual dela. Lembrando, entendeu? Ó, na sua implementação virtual, o Python também usa uma compilação virtual. Entendeu? É porque a tendência dele é virar C, C++ e executar rapidamente na máquina e tal. É bem legal. Uma coisa importante, como eu falei ainda agora, a máquina virtual Java não executa só Java. Ela executa um bytecode. E esse bytecode pode ser gerado por diferentes versões. É tipo código binário, entendeu? Lisp gera código binário que roda no 386 da mesma forma que C, entendeu? Lisp ele é totalmente funcional, Prolog é totalmente funcional e gera o mesmo código binário que roda numa 386. Então, o código binário que roda, ele não tem preferência por paradigma, tá? O único negócio dele é somar, subtrair, mover memória, trazer memória, acabou. É só isso que ele faz, tá? Então, a compilação virtual como acontece está aqui, cara. Caramba, isso aqui parece meu setup, cara, que legal. Olha, código fonte Java, vira bytecode, roda em qualquer lugar. Ei, professor, esse negócio aqui eu acho legal, hein? É, cara, essa aqui era o marketing do Java, lá em 1995. Compila em um lugar, roda em qualquer lugar. Compile once, run anywhere. Então, assim, só que olha o bacana. Quem conseguiu fazer isso de verdade, basicamente, foi o Android, cara. O Android atualmente roda em qualquer lugar, cara. Geladeira, máquina, carro, qualquer lugar. Se tu deixar um chinês, cara, perto de um dispositivo, ele vai fazer algum Android pra ele. Entendeu? Os caras são insanos, cara. É muito legal. Professor, mas o negócio, roda lá no cara. Acabou, meu irmão. Cara, por quê? O cara consegue fazer uma versão pequenininha, embarcada, roda uma máquina lá dentro e acabou. Tanto que eu tava comentando um dia desse, cara. Onde é que tinham conseguido rodar Doom a última vez, cara? Acho que Doom e Android e Java estão naquela briga de quem consegue rodar mais plataforma, entendeu? O cara, um dia desse eu mostrei pra um amigo meu que o cara conseguiu rodar o Doom no teste de gravidez. Eu falei, cara, como é que alguém botou um processador no teste de gravidez? Alguém botou um processador no teste de gravidez, cara. E lá o maluco botou o Doom pra rodar lá. O Android ainda vai chegar. Um dia, acho que o sonho do Android e do Java é ser um Doom da vida. Algum dia ele chega. Galera, então tá aí. O Java funciona em um monte de plataforma, tá? Gabriel, cara, dá pra rodar em terminal. Eu já vi um brasileiro botou o Doom pra rodar no PDF um dia desse, cara. Então assim, que é um terminal na frente de um PDF, né? Então assim, dá pra rodar em um monte de lugar, cara. Dá pra rodar em um monte de lugar. E eu digo assim, o Java, ele conseguiu realmente fazer aquilo que ele quer, tá? Por causa da máquina virtual. O negócio todo é realmente o cara fazer ele rodar em dispositivos... Acho que os vestíveis, o problema do vestível mais atualmente é a bateria mesmo. Então tá aí, cara. A representação compacta é uma espécie de linguagem assembly, da própria linguagem. Cara, se você quiser ver esses caras aí, ó, é esse cara aqui, ó. Deixa eu ver se a gente consegue, se eu deixar aberto isso aqui, cara. Pra gente dar uma olhada aqui. Java P, -v, main.class. Tá aí, cara. Olha que fofinho, cara. Tem o cabeçalhinho, olha aí, ó. Todas as coisas que estão rodando, main code, olha aí, ó, o código. Tá fofinho, cara. Tá muito bonito. Isso aqui é só o Hello World dele, entendeu? Tá aí, ó. Pô, bacana. A gente executou na hora, cara, pra gente ver, tá? Projeto atrás de bytecode com instruções usando o comando Java P. Olha aí. Dá uma olhada. Legal. Bacana. Lembrando, é um computador abstrato, é um computador virtual, tá? A gente usa atualmente a Hotspot, tá? Por que o pessoal usa Hotspot, galera? Porque é o seguinte, a Oracle é a dona do Java. Então, se você usa a JVM da Oracle em empresa, ela cai em cima de ti, cara. Ela tem advogados, tipo, para cada dev tem 3 advogados, porque ela vai atrás de você, cara.
Um dia desse eu tava vendo uma notícia, porque eu tô sempre lendo sobre Java e tal, entendeu? De um monte de empresa tá mudando, saindo do compilador da Oracle, porque a Oracle mudou o sistema de licenciamento, cara. Então, aí começou a ficar muito cara, entendeu? Deixa eu colocar aqui Oracle Changes Java Pricing. Virtual, como é que é? Eu só JVM. que eu ia perguntar como é que tá o Java nessa situação agora, que a Oracle tá caindo em cima dessa questão do uso, né? Tá bem Da aqui, olha empresa. aí, ó. Eu tava vendo essa trend aqui no Reddit e a galera tava falando, cara. Cadê aqui? O Java mudou a forma dela de fazer o financiamento, as coisas dela lá, tá? E, cara, Pricing changes byte, né? Esse aqui o byte é o famoso machuca, porque ficou caro, entendeu? Então os caras estão começando a passar, porque a Oracle chega numa empresa, vou fazer uma auditoria. Tá usando máquina virtual Java da Oracle, meu irmão? Vamos pagando. Só que mudou, cara, porque aumentou muito o preço. Ela começou a cobrar muito, cara, entendeu? Então, a galera começou a já avisar que vai mudar, entendeu? Porque tá todo mundo com medo dos riscos de sofrer uma auditoria da Oracle, entendeu? Então, assim, o cara tá falando, é melhor o caminho para a organização para ir para OpenJDK, entendeu? Então, por quê? Para diminuir o custo e tal, aquele negócio todo. Cara, é uma guerra, galera. A Oracle é insana, cara. Comprou a Sun, destruiu tudo. Tá aí. Prepare-se pro MySQL sofrer uma parada dessa em breve, viu? Então, por isso é que a Java Virtual Machine mais utilizada hoje é a Hotspot, entendeu? Que está no OpenJDK. É implementada toda em C++. Tá vendo a ligação? Entendeu? Java com C++. E assim por diante, tá? Galera, o JRE é para as crianças, é só para quem vai rodar, tal, beleza? Nós desenvolvemos com o JDK, tal, que tem o compilador, essas ferramentas todas aí, tal, aquela parada toda. No Windows, professor, cara, o que você acha do Windows? Para com esse negócio, cara, porra, larga esse negócio de bicho. Não, cara, para com esse negócio de Windows. O Windows, cara, no máximo, é pra tu jogar um joguinho. É pra isso que o meu Windows é pra isso, pra jogar um joguinho, cara, entendeu? A gente é dev. A gente é dev Android. Porra, dev embarcado, desenvolvedor web e tal. Larga desse negócio de Windows, cara. Para. Não, cara. Deixa esse negócio de desenvolvedor Windows pra galera do .NET, que não sei nem se existe, o C Sharp. Essa galera lá, cara. A gente. Larga disso. Cara, quem já tentou usar container de forma saudável no Windows, cara, sempre ganha uma úlcera, cara. Ou então vira um cara que bebe. Vira um alcoólico, entendeu? Porque assim, é uma dor de cabeça, cara. É uma coisa simples, entendeu? Então, assim, larga esse negócio de Windows, cara. Isso aqui tá aqui só por uma questão de educação, tá? Assim, sai disso aqui. Vai no Linux, tá legal? Larga esse negócio de Windows, pelo amor de Deus, tá? Professor, eu gosto de programar no Eclipse. Eu sou um cara de mais de 40 anos, porra, tal. Eu gosto do Eclipse. Pode programar no Eclipse, cara. A pessoa gosta do DTLJ. Tu encontrou esse cara ainda? Pô, legal, pô, usa ele, cara, entendeu? Mas assim, pá, tem dinheiro. NetBeans, cara, leve. Saudosisto, entendeu? Tchau. Professor, eu caí na vibe do Sublime. Eu entrei numa hypezinha do Sublime. Larga esse negócio de Sublime, cara. Porra, brother. Usa logo o editor de texto, então, do KDE, ou então do Gnome, cara. Sai porra de Sublime. Usa então Visual Studio, cara. Pessoal, eu não sou nada contra a Microsoft. A Microsoft tem seus produtos, entendeu? Visual Studio é um. É bacana. Entendeu? É legal, tá? Mas assim, tem outros. Desenvolve onde você achar melhor. Mas se você é desenvolvedor Android, tu vai usar o Android Studio. Tu não vai usar o VS Code, tá? Tu vai usar o Android Studio. Esse aqui é o ponto todo. Tu vai usar a ferramenta que foi feita para fazer aquela parada, porque ela vai te ajudar. Você é desenvolvedor Java? Ah, tudo bem. Por quê? Tem uns plugins muito maneiros, cara, pro VS Code para Java. Tá? Então, assim, da mesma forma como o Eclipse também tem.
Tá? Então, assim, é questão de gosto, tá, galera? Tá? Mas, assim, não faz um esforço muito grande por causa do teu gosto, tá? Exemplo meu. Eu sou desenvolvedor desde que eu me formei em 1999, desde lá eu sou dev, tá? E eu sempre gostei de usar. Durante a universidade, eu usava um Linux chamado Slackware. E durante o curso, eu passei a usar um outro Unix chamado FreeBSD. Não é Linux, é um Unix chamado FreeBSD. Cara, usei FreeBSD durante muito tempo. Durante o doutorado, no início que eu tava trabalhando e tal. Assim, para algumas coisas que eu fazia, cara, ele ajudava pra caramba, cara. Muito, 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 tá? Só que, assim, a proliferação de diversidade de hardware que a gente tem atualmente não me permite usar ele, porque me atrapalha muito a falta de compatibilidade extensa que é necessário hoje em dia para você trabalhar com Unix. Com câmera, não sei o que, papai. Então, assim, não daria para fazer o que eu faço hoje da mesma forma usando o FreeBSD, usando ela como uma máquina desktop, como eu consegui utilizar alguns anos atrás, tá? Hoje em dia eu posso usar o FreeBSD, eu uso como um servidor, mas eu não uso como uma máquina desktop como eu gosto de usar o meu Debian. Eu uso o Debian. É o meu sistema operacional de preferência, tá? Tem gente que gosta de usar o Ubuntu, tem gente que gosta de usar o Mint e tal. Mas assim, se dê a chance de usar um Unix, tá? Eu acho que é muito legal, tá? Ó, o Gabriel usa o Arc. Legal pra caramba. Quem daí? Vamos lá, mais uma enquete rápida pra eu conhecer o perfil de vocês. Quem de vocês aí não usa Unix? Assim, pô, pessoal, eu jogo muito, então eu nem saio do Windows. Eu vivo toda hora com o Steam aberto aqui do lado. Tem um Carlos só. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Quem usa o Windows? Não tenha vergonha não, cara. A gente não tá te julgando, a gente tá só te zoando. Julgar é uma coisa, zoar é outra coisa. A gente tá só te zoando. 5 pessoas aqui usam Windows, entendeu? Então assim, essa galera que usa para jogo. Não, eu tô falando, usa para trabalhar. Tipo, se você trabalha no Windows, entendeu? Quem usa o Windows para trabalhar, trabalha com Windows, tá? Levante a mão. Eu vou dar minha visão de um cara que trabalha o Windows, tá? Ah, é porque o cara já virou diretor. O único trabalho do cara é mandar e-mail, tal, marcar uma sessão. Ele é obrigado a usar o Teams, entendeu? Aí, pô, que droga, tal. Aí ele tem que usar, entendeu? Mas quando ele tem que desenvolver, ele dual boot e volta pro Linux. Pô, beleza. Não tenho nada pra julgar, entendeu? Quando eu tava trabalhando num projeto ali, o pessoal só usava doc, não sei o que, papagaio. Para não ter que ficar fazendo conversão toda hora, eu tinha uma máquina Linux só para isso, tá, né? Ou Windows só para isso, só para mexer com o Word. Agora que acabou esse projeto, que eu posso fazer tudo na internet, posso fazer tudo com o Google Docs, acabou. Eu nem sinto falta de Microsoft Office, tá? Então, assim, o Linux, galera, para quem é desenvolvedor, eu diria assim, use, tá? Passe a usar. Se você tem a necessidade de usar o Windows para desenvolvimento, pô, beleza, mas se você vai entrar no mundo Android, se vai entrar no mundo desenvolvimento embarcado e tal, eu recomendaria que você tivesse o teu ambiente Unix para você se acostumar a fazer as coisas, tá? Não, bicho, usar o LibreOffice você não tem amor próprio, né? Assim, você se detesta. Pare de usar isso, tá? O LibreOffice é só para aquele pessoal que é radical, entendeu? Assim, não, eu nunca vou usar. Não, cara, para com isso. Tu pode usar o Google Docs, nunca vou me vender para as grandes corporações. Para com isso, cara, todo mundo é vendido, brother. Não é com esse papo, não. Tu tá usando o Steam, tu é vendido. Então, assim, já era, acabou. Então, não tem esse papo, não. Programa em Java. Como é que a gente programa em Java? Aplicação composta por um conjunto de classes, tá? Aí que vem a pegadinha do Java, cara. Olha qual é a pegadinha do Java. Lembra que eu falei para vocês que no começo, quando a gente vê o mundo orientado a objeto, a gente vê os objetos e, porra, vou derivar uma classe porque eu tô vendo coisas em comum entre eles. Mas os objetos vêm primeiro. Aí a gente cria a classe depois, na nossa cabeça. No Java a gente faz o caminho reverso. Para você ter um objeto, tu tem que criar uma classe antes. Eu queria um objeto com tais características. Tu tem que criar uma classe que descreve os objetos, aí tu cria um objeto em cima dela.
Eu acho legal o TypeScript e JavaScript porque eles não tem essa parada. Tipo, tu quer criar só um objeto? Cria só um objeto. Pô, cria um objeto. Pô, tu não precisa criar uma classe para ter um objeto. JavaScript tem isso, TypeScript tem isso. Java não. Java, para tu criar um objeto, tu tem que ter obrigatoriamente uma classe, tá? Tu tem uma classe, né? Aí assim, por uma questão de compatibilidade com a forma como a gente desenvolve nos sistemas operacionais, existe um método especial chamado main minúsculo, que quando você executa ele, você pode executar estaticamente os códigos daquela classe. O que é estaticamente, professor? É que você não precisa criar um objeto, tá? Quando você fala, eu vou criar um objeto em contexto dinâmico, é que você vai criar um objeto e o objeto vai ter os métodos que foram criados lá quando ele está dinamicamente alocado na memória. Agora, tem métodos no Java que você pode executar sem ter objeto, sem ter criado nada com o comando new. Esses são os métodos estáticos. Então, toda classe tem um método estático, ou você pode criar um método estático chamado main minúsculozinho nele, que você pode executar a classe direto, quando você está executando, quando está compilado, do terminal. E ela dá início ao contexto dinâmico, tá? Então, esse que aí ele interpreta ela dessa forma, tá? Então, esse aqui é o bacana. Então, tá aí o public static void main. No início, por assim, isso aqui parece overkill, ou excessivo, exagerado para quem está iniciando a programação. Em tese, Java não seria a melhor linguagem de introdução à programação, mas ela é a melhor linguagem de introdução à programação orientada a objeto para alguém, tá? Então, se você consegue fazer o aluno abstrair essa primeira parte complicada do iniciozinho do Hello World e tal, cara, o resto vai fácil, tá? Então, qual é o ponto todo aqui? Público, porque esse cara vai acessar de qualquer lugar, não tem restrição de acesso. Estático, porque não é necessário criar um contexto dinâmico com um objeto para ser executado. Void, é porque aí aqui vem a assinatura clássica de métodos, tá? Não retorna nada, main é o nome do método que é executado estaticamente e os parâmetros aqui, tá? Então é um negócio bem legal. Esse cara aqui é a execução do Hello World, tá? Hello World completinho, que é o que está aqui, equivalente ao do C, C++, tá? Comentário para vocês rápido sobre aqui, o que eu vou mostrar para vocês aqui é um negócio. É um comentário programático, tá? Tá aqui a classe main e eu criei aqui, ó, o método main. Pode ser executado estaticamente. Significa que eu não preciso criar um objeto para criar esse cara, tá? O pessoal vende que esse aqui é o Hello World. É o Hello World, tá? Beleza, tá? Mas uma coisa que eu quero comentar com vocês uma coisa é o Hello World da linguagem, outra coisa é um Hello World orientado a objeto. O que significa isso, professor? Esse cara aqui não é um Hello World orientado a objeto. Esse aqui é um Hello World da linguagem Java. Fazer um Hello World orientado a objeto seria outra coisa. Isso daí tá mais estruturado, né, professor? Hã? Isso daí tá mais pré-estruturado. Exatamente, esse aqui é um código assim, realmente que não está criando nada dinâmico. Porque você teria que dar uma classe, na classe você teria que ter um método ali que chama Hello World, e aí você chamaria ele. Aí e é isso que eu vou fazer aqui nesse exato instante. Olha o que eu vou fazer aqui. Então, eu vou criar aqui um método public void. Aí eu coloco diga hello. Não? Cacau, diga hello. Opa. Sai daí, garotão. E aqui eu faço isso aqui, ó. Aí, assim, o Hello World orientado a objeto de verdade seria você criar assim, você queria... Do jeito que ele já até me sugeriu aqui, ó. Entendeu? Só que eu não vou criar o nome desse objeto mesmo para não colocar assim. Objeto. Tá? Pronto. Em tese, pessoal, esse aqui seria um Hello World orientado a objeto. Tá? Por quê? No método estático, eu crio um objeto dinâmico chamado main, que é um objeto dessa classe aqui, tá? E aí ele executa um comportamento desse objeto. Esse objeto tem um comportamento chamado diga hello. Aí ele diria hello world, tá? E aí, esse aqui que eu acho que é o ponto todo mais engraçado dessa parada toda, ó. Eu executei o cara aqui. Para a pessoa que usa, o usuário do sistema, não faz diferença nenhuma o paradigma, zero.
Zero diferença, entendeu? O cara que usa, se tu usou procedural, se tu usou orientado a eventos, se tu usou orientado a objeto, pouco importa. A resposta foi a mesma. Do mesmo jeitinho, tá? O negócio é para o desenvolvedor. Tá? Isso aqui, para um código pequeno, é overkill. Agora, para um sistema gigante, isso aqui, cara, muda completamente a cara. E é esse aqui o objetivo desse módulo aqui para vocês, tá? A gente desmistificar um pouco a orientação a objeto e vocês entenderem as vantagens de usar e por que, que o Android usa ele em muitas coisas, tá? Então, tipos primitivos. Tá? O que é tipo primitivo? É aquele que não é um objeto, é aquele que é literalmente codificado direto na memória da máquina virtual Java, tá? Então, a gente vai ver que os tipos primitivos são quase iguais aos do C, tá? A única diferença é a string. A string é um caso singular que a gente vai ter uma seção do curso só sobre string, tá? Que ela é diferente. Impressão igualzinho, cara. Por dentro, a gente tem a impressão formatada, o printf, tá? Igualzinho, não muda nada. Comentários igualzinho do C, não precisa trazer muita coisa. A parte de controle, if, else, while, igualzinho do C também, tá? Else if, os loops, o while, o repeat, não muda nada, tá? É para trazer o cara, o switchzão da massa, usando a operação de comparação pura, tá? Lembrando, comparar string não é a mesma coisa que comparar caractere em Java. Ele não faz as magias negras que o JavaScript, TypeScript, o Rust, o Groove faz. Não, é diferente, tá? Você consegue comparar caractere com caractere, mas string a gente não compara com igual, não existe isso. A gente vai comentar isso quando estiver falando de string especificamente, tá? Vetores e matrizes são objetos em Java, tá? Sempre. Uma coisa importante ele equivale a algumas coisas com o malloc, tá? A diferença é que você, cara, aqui, olha o que eu acho legal. Em C, quando você cria um array, ele tem que estar descrito no código-fonte em tempo de compilação. No Java, não. No Java, você pode criar um array com um tamanho definido em tempo de execução. Tipo um array de tamanho de 50, 200. Você pode criar. Por quê? Porque ele não roda na máquina real. Ele está rodando na máquina virtual Java. Tá? Na máquina real tem um monte de neura, entendeu? Que o cara não pode fazer. Porque tu pode criar um vetor do tamanho da memória do computador, meu. Aí tu derruba a máquina. O que é feio, entendeu? Então, aqui é uma coisa legal. A forma como ele define. Eu digo assim, cara, a forma de definir matrizes, estruturas multidimensionais no Java é tão mais legal do que no Python, cara. É tão mais legal do que no Go, entendeu? Tu tem que entrar no array e aí depois ficar criando coisa dentro do array. Ou coisa cabucona aquilo. Mas tudo bem, cara. Tudo bem, eu entendo. Tá? Java ganha nota 10 aqui, cara. Então pegou uma boa lição do Java, do C++, aí trouxe pra cá. É assim que a gente define estruturas multidimensionais, tá? Quase. É bem legal, cara. É bem legal, tá? Só que o bacana quem está acostumado quem é programador C++, se acostumou vai mandar um array para algum lugar, é dois parâmetros. O array, assim, array, ponteiro para array e ponteiro para int, né? Porque tu vai passar o array, tu vai passar o tamanho. Desenvolvedor Java, cara, relaxa quanto a isso, porque todo array tem a propriedade length, tá? Então você consegue pegar o tamanho do cara. Então se eu passar só o array, é um objeto. Então aí você vai ter lá dentro dele o tamanho das propriedades que você pode colocar. Isso pode ser até melhorado mais ainda, tá? Se você quiser usar o array diretamente, ele é um objeto, tá? Então qualquer coisa que não é tipo primitivo em Java é um objeto, tá? Então isso aí é uma coisa que eu acho bem interessante. Tá aqui a impressão formatada, tá? É só colocar as máscarazinhas e colocar as variáveis que você quer na sequência. Então igualzinho como a gente faz no C, dá para fazer coisas muito bacanas, sem precisar ter que aprender uma coisa muito grande. Então vocês estão vendo aqui que qual o objetivo dessa parte de sintaxe da linguagem? É ser bem parecido com o C e o C++. Por quê? Para facilitar um cara que está migrando de linguagem, não ter que reaprender muita coisa pequenininha sobre sintaxe.
tá? Esse aqui é o ponto todo aqui, tá? Leitura de dado do teclado. Cara, no Java não é um read, tá? Não, larga, não é um scan. Para com esse negócio assim, é um scanf. Não é isso não. Você tem que usar, por quê? Você não está lendo da tua máquina, tu está lendo da máquina virtual Java. Então, está acontecendo uma ponte entre a tua máquina e a máquina virtual Java para acontecer uma entrada. Então, normalmente para acontecer leitura de teclado em Java, você tem que puxar uma biblioteca chamada Scanner, que é ela que faz essa ligação, esse túnel entre a tua máquina, a máquina física e a máquina virtual Java. Você cria um objeto Scanner e passa para ele a entrada da máquina virtual Java para a máquina real, que é o system.in, tá? O system, esse system.in aqui, na verdade, é o encapsulamento em objeto da máquina física, que a máquina virtual Java usa para se comunicar com o mundo externo, tá? Então, ele pega a entrada da máquina real e passa para o scanner. Aí ele vai lendo as coisas que estão vindo do teclado, do buffer do teclado, tá? Então, se você não falar nada no scanner, fala simplesmente nada, só da scannext, ele vai sempre te ler, sempre vai ler string, tá? Porque o que você está digitando em tese são strings, você não digita números, você está digitando um caractere numérico, tem caractere alfabético, aí a gente chama estudo de caracteres alfanuméricos, tá? Mas tudo que você está digitando em tese são caracteres, tá? Então, se você não fala nada, dá simplesmente scan, next, vai te pegar string. Agora, se você sabe, por acaso, que a entrada que vai estar recebendo é um número, aí ele te dá uma moralzinha e te converte automático aquele caractere para um número, tá? Mas você podia simplesmente ler o string e tentar fazer um cache para número, tá? Assim, em sistemas humanos, assim, humanos é sacanagem, né? Em sistemas assim pacíficos, assim, onde as coisas estão bem delimitadas, tudo bem usar isso aqui. Agora, se tu está trabalhando no mundo selvagem, na terra dos dinossauros, tal, o que eu te recomendaria para evitar problemas? Leia tudo como string, aí faça um try catch bem bonitinho, tentando converter para número, tá? Aí, cara, você dorme tranquilo, Vic Vaporub, respira, aliviado, tal. Então assim, porque, cara, isso aqui, fazer esse código aqui, cara, é quase que o cara ter uma devoção assim de fé cega, assim, o cara é um fanático, entendeu? Isso aqui é um fanatismo, é quase fanatismo religioso. Cuidado, entendeu? Para coisas simples, beleza. Para lugares bem arrumados, tranquilo, tá? Mas assim, cuidado com o fanatismo religioso, cara. Cuidado, entendeu? Fé demais é problema, entendeu? Nem preciso falar de float, né? Ok, tal. Roda bacana. Outra coisa importante. Uma abertura, um fechamento. Professor, por quê? Cara, que é o seguinte, sabe? Vazamento de recurso em Java é vazamento de recurso em Android, cara. E um dos principais problemas do universo Android de segurança é vazamento de recurso. Na quarta aula, eu vou trazer para vocês aqui um pedaço de uma tese de doutorado que foi definida lá no Comp sobre vazamento de recurso, porque isso aqui não é feito no lugar correto, entendeu? Tu não precisa fechar toda hora, mas tu tem que fechar nas horas certas, tá? Então, isso pode ser um problema. Professor, depois que eu fecho um scanner, eu posso abrir de novo? Essa é uma pegadinha que a gente vai tentar entender como evitar. Por quê? Uma vez que você fecha, não dá para abrir de novo mais não, tá? Coisas da linguagem. A gente vai aprendendo. Pessoal, essa aqui é o laboratório 1, tá? Da linguagem, tá? É bem bobinho. Tá aqui o bichão, tá? Para vocês brincarem. Relaxem. Eu vou deixar aberto aqui, cara. Cadê? Deixa eu abrir aqui a edição. Vou deixar aberta aqui a edição para vocês, tal. Cadê aqui? Para quem quiser brincar com esse laboratório 2 aqui, assim, já, porque eu sei que muitos de vocês já conhecem, cara. Então assim, quem quiser já adiantar alguma coisa, tal, ler, tá de boas, tá? O laboratório é para relaxar, cara, relaxar, tal. Então, façam o laboratório.
É bem tranquilão, cara, é bem tranquilão. Aqui assim, eu digo, é o nivelamento do Java tal, pra vocês aprenderem o que a gente tá fazendo hoje na linguagem, tá? Pessoal, é isso que eu queria conversar hoje com vocês. É rapidão, não é um negócio muito complexo, tá? Isso vai escalar, tá? Mas assim, próxima aula que a gente vai falar sobre, cadê aqui? Sobre especificamente mais sobre orientação a objeto, mais específico. Aí, cara, aí assim, vou falar sobre classe objeto e a gente vai falar um pouquinho mais sobre modelagem. Aí, pô, vai começar a ficar um negócio mais bacana, tá? Porque a gente vai tentar começar a entender mais como é que a gente faz essa parte de o que é dependência, o que é coesão. Aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa parte de modelagem e vai entender por que algumas modelagens são feitas de certas formas. Mas isso aqui é uma coisa que a gente vai ver na terça-feira. Lembrando, terça-feira a aula começa 8 e pouquinho, tá? É remota nesse mesmo link que está aqui. Pessoal, deixa eu parar aqui a gravação para não ficar muito lero. Obrigado a todos pela presença.